Meus amigos, a maior fábrica de carros elétricos do Brasil e da América Latina, a BYD, já está em crise e já está parando por causa de uma greve. E isso mesmo antes de funcionar plenamente no nosso país. O governo Lula vendeu a BYD como se fosse o renascimento industrial do nosso país, uma vitrine da nova era, como símbolo de modernização do Brasil. Mas o que realmente está acontecendo em Camaçari, na Bahia, revela exatamente o contrário. Um país que entrega tudo, exige nada e ainda é humilhado no meio do processo. A BYD recebeu terreno, recebeu incentivos de mais de 5 bilhões de reais, recebeu isenção de imposto, recebeu narrativa política e não conseguiu entregar nem o básico, que são condições mínimas para os próprios trabalhadores. Para você ter uma ideia, tem gente caminhando 4 quilômetros por dia dentro da planta porque não existe transporte interno. Olha só isso. Falta banheiro, falta bebedouro, vestuário improvisado, salário defasado e uma fábrica projetada para produzir 600 mil veículos por ano que hoje opera a míseros 15% da sua capacidade produtiva, sustentada por um discurso político que não resiste ao primeiro contato com a realidade. E tem um ponto muito importante, é que eu estou falando aqui fábrica, né, colocando entre aspas, fábrica da BYD. Por quê? Porque na realidade não é uma fábrica, é um verdadeiro galpão de montagem. Os carros chegam praticamente prontos da China, aqui se parafusa, aqui se encaixa, aqui se finaliza, dá aquele tapa final, mas nada de produção de verdade. Não produz bateria, nada de produção de célula, nada de estamparia, solda, usinagem, tecnologia brasileira, não tem absolutamente nada. O Brasil ficou apenas com um rótulo de fábrica, mas recebeu apenas a etapa superficial e mesmo assim, nem essa etapa está funcionando direito. Se a empresa não consegue garantir dignidade para quem monta, imagina para quem realmente produz. E quando os trabalhadores decidiram parar para exigir o óbvio, a resposta foi bomba, literalmente bomba. A Polícia Militar da Bahia, ao invés de proteger o cidadão, lançou gás e explosivo contra gente que só queria trabalhar com um pingo de dignidade. E o governo nessa história toda? Cadê o governo Lula? Tapa os olhos e finge que não está vendo nada. Mas essa crise da BYD não está apenas no chão da fábrica, porque ela já chegou ao consumidor. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a BYD já domina aí 62% dos carros elétricos no nosso país, vende em média 8 mil carros por mês e somente na Black Friday, em um único final de semana, ela vendeu 16.500 veículos em um único final de semana. E nesse momento, o país recebe também um anúncio de recall, um recall gigantesco de quase 90 mil carros com risco de incêndio na bateria, falha crítica e pane total, ou seja, quase 90 mil famílias estão com um carro novo na garagem e com uma dúvida gigantesca na cabeça. Bom, será que esse carro é seguro ou será que esse carro é uma verdadeira bomba? A BYD ela não veio para o Brasil porque ela quis fortalecer a nossa indústria. Ela veio para cá porque ela precisava desesperadamente desovar os seus carros, ela precisava de novos mercados. A própria vice-presidente executiva da BYD, a Stella Li, admitiu publicamente que mais de 100 montadoras chinesas vão quebrar. Por quê? Porque a China produziu demais, vendeu de menos, saturou o mercado interno e explodiu a concorrência. E agora eles precisam inundar o mundo com os seus carros para sobreviver. E onde é que é mais fácil entrar? Aonde tem menos resistência, aonde tem menos exigência, aonde tem menos fiscalização, aonde tem mais incentivo e mais narrativa política. E você já sabe qual que é a resposta. Onde é que é esse lugar? Pois é o Brasil. Enquanto os Estados Unidos e a Europa sobem a tarifa para os carros elétricos, impõem regras, limitam a entrada e exigem segurança e responsabilidade, o Brasil abre as pernas e diz: seja bem-vinda, China. A gente não negocia, a gente não questiona, a gente não condiciona, não cobra contrapartida real. E quando a conta chega, que ela sempre chega, ela chega para o trabalhador, ela chega para o consumidor e chega para o país inteiro. Esse é o retrato do Brasil cada vez mais refém da China, refém de uma empresa que domina o nosso mercado, que depende de incentivos públicos, e você tem que trocar essa palavra incentivo público para o nosso dinheiro, o nosso bolso, e de uma indústria que já mostra instabilidade antes mesmo de entregar o primeiro grande lote de veículos nacionais. Se esse é o começo, imagina o final. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo aqui, não sai no meio, porque o nosso bate-papo está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na sua mesa.
Pois é, meus amigos, a fábrica da BYD já começou a espanar lá em Camaçari, na Bahia, porque funcionários da BYD fazem greve por melhores condições de trabalho. Pois é, o Brasil não está importando o modelo chinês. Será que está importando também o modelo de trabalho chinês? Porque lá trabalho escravo é super tranquilo para eles. O chinês não tem o menor respeito pela propriedade privada, pela vida das pessoas. Eles não estão nem aí. O negócio deles é exploração. E será que o Brasil está querendo trazer esse modelo para cá? Pois é, o que está acontecendo lá é que os trabalhadores brasileiros estão reivindicando melhores condições de trabalho. Você pode estar pensando, cara, os caras devem estar chorando de barriga cheia. Mas não, você vai entender aqui que é coisa básica, o mínimo. Nessa outra matéria diz que os operários da BYD fazem greve contra superexploração na Bahia. Pode ver essa turma aqui de vermelho, com um bonezinho, com o microfone na mão, discursando no meio de trabalhadores, já dá um arrepio, meu amigo, isso é coisa de sindicalista. E aqui está a íntegra da carta de reivindicação dos trabalhadores. Você vai ver o que os caras estão reivindicando, que são coisas mínimas, coisas básicas. Bom, o pagamento dos 30% de insalubridade. Aqui no Brasil, quem trabalha nos setores que tem insalubridade tem que receber aqui 30% a mais do seu salário. Olha só, mais banheiros químicos e manutenção de limpeza dos mesmos. Ou seja, o banheiro tem pouco banheiro e o que tem é sujo demais. Basta de assédio moral e ameaças de demissão, respeito aos direitos e dignidade dos trabalhadores, aumento do auxílio à alimentação e transporte, transporte para os trabalhadores que moram longe. Muitos trabalhadores têm gastado R$600 ou mais do próprio salário. A galera tá passando sede também, ó, instalação de bebedouros, construção de vestiários e banheiros. Imagina só, cara, sem vestiário, sem banheiro, onde é que você troca roupa? Onde é que você toma banho? Construção de fumódromos, cumprimento dos pagamentos de salário. Pois é, estão pagando com atraso o salário dos trabalhadores. Cesta básica e a quinzena chega de atraso. E a atualização do piso salarial e da cesta básica já. O piso atualizado é de R$ 2.658 e as terceirizadas estão pagando R$ 2.558, ou seja, R$ 100 a menos. Disponibilização de mais ônibus para deslocamento dentro da própria fábrica. Os trabalhadores andam mais de 4 quilômetros a pé. E no meio dessa greve toda, o que aconteceu? A polícia tá botando bronca lá, ó. A polícia da Bahia usa bomba de efeito moral contra grevistas da BYD. Trabalhadores estão em greve por melhores condições de trabalho, como operários da construção civil e da área metalúrgica. Na greve da BYD. E hoje, os trabalhadores, os operários foram recebidos com um aparato do Estado, a polícia. Os trabalhadores estão reivindicando o mínimo, que é ter um bebedouro com água gelada, que é ter um refeitório, porque é isso que a BYD faz com os trabalhadores chineses e quer fazer com os trabalhadores baianos e brasileiros. E nós não vamos permitir que isso continue acontecendo. Um trabalho análogo à escravidão. A Polícia Militar está amando a trabalho do governo, né, do governador da Bahia. E quem é o governador da Bahia? Jerônimo Rodrigues, que é do Partido dos Trabalhadores, né, do PT. Os caras recebem os trabalhadores com bomba, cara, com bomba de gás lacrimogêneo, com bomba de efeito moral. O cara é do Partido dos Trabalhadores, era para estar do lado dos trabalhadores e não, estão do lado da BYD, da turma lá da China, do esquema lá do nosso governo, o governo federal, com a China. Então, para não estragar o esqueminha deles, é bomba no trabalhador. É bem interessante a lógica desses caras. Bom, meus amigos, a primeira coisa que precisa ser dita nesse momento é que a greve da BYD, ela não interrompe apenas um canteiro de obras. Ela interrompe um projeto de Estado. O governo construiu toda uma narrativa da nova industrialização em cima dessa planta, e quando um projeto nasce tão dependente de marketing político, qualquer falha operacional vira falha estratégica. E é exatamente isso que está acontecendo com a BYD. A planta de Camaçari foi vendida como a nova Ford, mas tecnicamente ela nunca foi pensada para ser uma fábrica de alta complexidade. O projeto ele nasceu com uma baixa integração produtiva, baixa densidade industrial e também dependência total de peças importadas. Isso muda completamente o cenário industrial. Por quê? Porque quando você tem uma fábrica real mesmo, com estamparia, com usinagem, com soldagem, com bateria, com eletrônica, você cria raízes, você cria cadeia produtiva, você cria especialização, você cria barreira de saída. Mas quando você tem um galpão de montagem,
que é o caso dessa fábrica lá de Camaçari, da BYD, a operação ela pode ser expandida ou reduzida quase que instantaneamente, dependendo do fluxo de peças de quem? Da China. A China que dita as regras. A China que diz o compasso desse jogo. Isso coloca a BYD numa posição extremamente confortável e o Brasil em uma posição muito vulnerável. Isso coloca a gente no ponto central dessa história toda. Porque a operação da BYD no Brasil ela está longe de ser uma estrutura robusta que o governo está vendendo aí, né, espalhando para os 4 cantos. Ela é uma operação extremamente frágil, dependente, acelerada demais e agora colocada à prova pela greve. E o que deveria ser uma vitrine virou um teste de estresse. E pelo que a gente está vendo, o sistema não estava preparado para ser testado tão cedo. Pois é, e mal chegaram os carros da BYD aqui no Brasil e já tem recall acontecendo e não é de pouco carro não, cara. A BYD faz recall de 88.981 híbridos plug-in por risco de segurança relacionado à bateria. Os modelos King Plus DMI são os afetados e foram produzidos entre janeiro de 2021 e setembro de 2023. Mas o total de recall é de 210 mil elétricos em 2025 até o momento. A BYD, que está enfrentando queda nas vendas e nos lucros, já fez o recall de mais de 210 mil veículos somente nesse ano. Em meados de outubro de 2025, a BYD anunciou seu maior recall até o momento com 115 mil veículos Tang e Yuang Pro, produzidos entre 2015 e 2022. Caraca, é um leque muito aberto aqui de tempo, cara. São 7 anos, devido a defeitos de projeto e risco de segurança relacionado à bateria. As vendas de outubro caíram 12% em relação ao mesmo mês do ano anterior, após uma queda de 33% do lucro no terceiro trimestre. Em setembro de 2024, a BYD fez o recall de 97 mil veículos, de qual carro? Do Dolphin, o mais conhecido deles, o elétrico Dolphin, e Yuan Plus, devido a uma falha de fabricação envolvendo uma unidade de controle de direção que apresentava riscos de incêndios. Eu, particularmente, não tenho a menor coragem de ter um carro elétrico, principalmente da BYD. Eu não quero ser cobaia de chinês, meu amigo, nem a pau. E esse BYD King Plus, ele veio aqui para competir com nada mais, nada menos que o Toyota Corolla. Vê se pode isso. BYD traz ao Brasil o modelo barato, rival do Toyota Corolla, que tem autonomia total de 2.100 km e motor elétrico de até 217 cavalos. Conheça o BYD King Plus. Aí, ó, o BYD King Plus. Mas tá dando pau também, é outro que tá dando problema. Além do Dolphin, né? Esse daqui é o BYD Dolphin Mini. Esse daqui é o Dolphin Plus. Você já deve ter visto esse carro por aí, porque, cara, pra onde eu vou, eu vejo esse carro, cara. Pra onde eu vou? Aqui no Rio, São Paulo, no Espírito Santo também. Pra onde eu vejo uma febre. Isso aqui tá uma febre, esse tipo de carro. Tem gente que gosta e tá tudo bem, é o seu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Eu, particularmente, ainda não tenho essa coragem toda de ter um carro elétrico da BYD. Vou esperar mais uns 10 aninhos aí. Bom, meus amigos, o que aconteceu em Camaçari não é somente um mero tropeço da BYD. É um retrato fiel do risco de construir uma política industrial baseada em promessa e não em estrutura. Você está entendendo? Essa greve, ela mostrou para a gente a fragilidade da operação. O recall mostrou a fragilidade do produto. E a resposta do governo, na realidade, o silêncio do governo, mostrou a fragilidade narrativa. E quando as 3 fragilidades se encontram em um único ponto, o problema deixa de ser conjuntural e passa a ser sistêmico. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você teria coragem de ter um carro elétrico nesse momento, principalmente da BYD, um carro elétrico chinês? Deixa sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece na economia do nosso país. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.